Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um devocional abençoado, para que eu e você possamos estudar e aprender um pouco mais com o Senhor, dentro da palavra dele, que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra do Senhor, ela nos traz exortação, ela nos traz conhecimento, ela nos traz bênçãos, ela nos traz direcionamento, ela nos corrige, mas ela também é uma palavra que nos traz amor, pois o Senhor, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. A palavra do Senhor, ela é tão completa que ela conhece o que nem nós mesmos conhecemos. Quando lemos na palavra do Senhor que ela é viva e que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, é porque a palavra do Senhor é o próprio Deus falando conosco e nos direcionando para que possamos estar cada dia mais perto dele, pois estamos sempre procurando algo para preencher um vazio que é do tamanho do Espírito Santo de Deus, que é do tamanho de Jesus na nossa vida. E por isso nós nunca vamos encontrar esse preenchimento deste vazio com outras pessoas, nos lugares bonitos, nas coisas que o mundo oferece. Por que que nós não vamos conseguir preencher esse vazio nesses lugares? Não é porque nós não podemos estar ou então querer ter ou fazer certas coisas que o mundo nos oferece. Não, nós podemos. Servir a Deus não é um fardo, porque Ele mesmo disse que Ele tira o nosso fardo, né? Porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, se Ele carregou sobre a cruz todas as nossas culpas, todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre a cruz tudo que nos prejudica. E quando Ele disse que Ele levou sobre a cruz as nossas enfermidades, nós não temos doenças. Nós passamos por momentos nos quais nosso corpo adoece, porém não temos que dizer que temos aquilo, porque no momento que nós dizemos que temos, nós tomamos posse daquela doença. Então, automaticamente ali há uma legalidade por parte minha e sua para que aquele estado continue permanente, porque você tomou posse dele. Agora, quando você diz, eu estou, você não é, você está, você vai mudar de fase, você vai passar para um estágio de cura e de libertação daquela doença, daquela fase ruim. Então, entenda isso. Nunca diga eu tenho, mas eu estou. Por quê? Para que você entenda que tomar posse de algo é como você determinar que aquilo é seu. Então, você vai carregar aquilo. Olha para você ver o que a Bíblia diz sobre aquela mulher que ficou doente 12 anos. Ela gastou tudo o que tinha. Por que ela gastou tudo o que tinha? Porque ela achou que o recurso dela, então, era suficiente para curar o que ela tinha. E no momento em que ela ouviu falar de Jesus, ela pensou, bom, eu estou com essa doença e eu preciso da cura, eu vou até Jesus. Mas como ele não pode tocar em mim para não ficar imundo, se eu tocar somente na orla da vestimenta dele, eu serei curada. Então ali ela criou um plano para que fosse liberta daquele estado que ela estava. Agora, muitas das vezes nós vemos pessoas que estão doentes, sim. Ah, mas a pessoa nasceu com essa doença e ela não tem? Não tem, não é dela. Olha aquele paralítico à beira da Porta Formosa. Ele
por 38 anos era colocado na porta da igreja, para a gente entender, né? Na porta formosa, como está escrito na Bíblia, para pedir esmola. Um belo dia, Pedro e João passam e falam: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vos dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então ele ficou são, se levantou, saltou e glorificou ao nome do Senhor. Então era um estado, não é nada permanente quando nós não tomamos posse. Agora, quando nós tomamos posse, aquilo vai se enraizar. Por exemplo, o Senhor te deu algo para você. Aí você tem, porque você esperou o tempo certo, então você tem, porque o Senhor te deu. Por exemplo, os dons. Dons, quem dá é o Senhor. Sabedoria, quem dá é Deus. Porque conhecimento nós conquistamos. Nós vamos para a escola, vamos para a faculdade e conhecimento a gente adquire. Agora, sabedoria somente em Deus. Não adianta esse ou aquele dizer que é sábio sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a Deus, porque não é sábio. Ele vai sempre escorregar no próprio entendimento dele. Então o Senhor hoje está nos falando que nós temos que tomar cuidado com tantas coisas, com tantas intempéries da vida. Mas o Senhor hoje também manda dizer para você que, assim como aquela viúva teve prudência em servir primeiro o profeta, nós temos que ter esta obediência. Porque quando nós obedecemos os direcionamentos do Senhor, Ele faz gerar em nós, na nossa vida, uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Então aqui nós entendemos o quê? Que Eliseu foi enviado até aquele lugar somente para ajudar aquela mulher, a viúva de Sarepta, né? Mas também temos outra viúva, na qual o seu esposo faleceu e deixou os seus 2 filhos e os credores queriam levá-los. E naquele momento, o profeta Elias disse para ela o que ela tinha em casa. Ela falou: teu servo servia ao Senhor. E ele morreu e deixou dívidas. E o que eu vou fazer? Os credores estão lá na porta, querendo tomar os meus filhos, que é a única coisa que me restou para pagar a dívida. E o profeta disse para ela: o que você tem em casa, mulher? E ela falou: não tenho, tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Pronto, ela tinha uma fonte pequena aos olhos dela, mas tinha. Porque muitas das vezes nós queremos ver o milagre, mas não temos nada para oferecer para o Senhor. Temos andado de qualquer maneira, temos feito de qualquer maneira. E o Senhor tem o melhor para mim e para você quando nós temos algo para Ele fazer o milagre. E o que é esse algo? O que é esse azeite? Esse azeite é presença. Mas ela disse que quem servia ao Senhor era o esposo dela. Pois é, o esposo dela tinha reserva com o Senhor. Por que você não tem buscado viver
o melhor com Deus. Esse negócio de manicar, de que ficar é porque tem que fazer, eu não estou vendo mudança nenhuma. Pois é, e no mundo você fez o quê? Você passou por o quê? No mundo, além de humilhação e de ser massacrado, o que mais você tem para mostrar melhor do que estar na presença de Deus? No mundo, as pessoas te humilham e você acha graça. Está anestesiado, cego, perdão, está cheia de enganos, trabalha e não vê nada. Faz e não tem nada. E tudo que consegue conquistar, alguém chega e leva. Por que leva? Porque você está tão cega que acha tudo normal. Você conquistar e alguém carregar. Você conquistar e alguém levar porque se sente dono de tudo que é seu. Mas justo e maravilhoso é o Senhor. E hoje o Senhor, assim como ele enviou o profeta Elias para falar com aquela viúva, ele me envia agora para dizer para você que o azeite que você tem é a fonte do milagre que ele vai fazer na sua vida. Feche a porta, não fale para ninguém e o Senhor vai mudar a sua história, pois Ele tem prazer em cuidar dos seus. Não se preocupe, não se preocupe, porque o seu Deus viu tudo que você fez, viu tudo que você passou e hoje Ele entra na sua história. Não mande ele embora, não deixe ele do lado de fora. Deixa o Senhor Jesus entrar, limpar tudo que tem para limpar e multiplicar as bênçãos de uma forma tal na sua vida que você possa estar cada dia mais feliz. Então, o nome do Senhor será glorificado. Receba a bênção do azeite multiplicado em todas as áreas na sua vida, em nome de Jesus. O versículo de hoje, para não ficar só nas minhas palavras, está escrito assim: Pai, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover a terra. 1 Reis 17:14. O outro versículo que está em 1 Reis também, 4, está escrito assim. Primeira Reis 4, aqui. Não, Segunda Reis 4. Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados, a todos os vizinhos, vasos vazios, não poucos. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos, e põe à parte o que estiver cheio. No 7 está escrito assim: Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É uma posse dessa palavra. O Senhor está ordenando a bênção. Somente creia, não se preocupe com o resto. E depois da tempestade vem sempre a bonança, e é tempo de bonança.
E aí, em Romanos 5,5 está escrito: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Senhor está te visitando hoje, através dessa palavra. Em Deus não há o que não possa ser ressignificado. Tudo na sua vida pode ser mudado. Você só precisa tomar a atitude de mudar. Você só precisa entender que tudo na nossa vida requer uma atitude. Orar e agir. E hoje o Senhor está te abençoando. Está te dizendo que é para você olhar para o alto, não deixar de obedecer e não deixar jamais de ter esperança, porque depois da tempestade vem a bonança. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.